Pessoal, e hoje é dia de falarmos sobre a nossa querida transmissão paulista, como você queira chamar, ISA-CETEP, Transmissões Paulistas ou propriamente dita TRPL4, né? Uma das principais ações aí da área de energia da nossa bolsa de valores. Quando a gente olha aqui já para os resultados atualizados, a gente pode perceber aqueles que são investidores de longo prazo, que ela vem diminuindo, né? Pelo menos nesses últimos meses, a quantidade de dividendos. A gente vai falar o porquê mais à frente. Também a ação não andou muito nesses últimos 12 meses, 9,34%, bem abaixo de muitas outras elétricas. A gente também vai falar o porquê. E aí, o que aconteceu com os preços? Uma máxima de 26%, perdão, R$ 26, né, uma mínima de 21,19 e hoje quase que voltando a tocar suas máximas, né? R$ 25,28, 1,08 de aumento, né? Quando a gente olha aqui para a liquidez média, até eu queria chamar a atenção para alguns noticiários, fala que ela pode estar até integrando, né? Aqui peguei nos noticiários, que ela pode até estar integrando o novo índice do Ibovespa, né? Então, fiquem atentos aí que ela pode até substituir algumas empresas aí no índice. Eu até imaginava que ela estava integrada ao índice, mas quando você olha aqui embaixo, ela não está, né? Ela está mais aqui no energia elétrica, utilidades, dividendos, entre outras, né? Quando uma empresa entra no índice, obrigatoriamente os fundos são obrigados a comprar essas empresas, porque o benchmark, ou seja, a referência de mercado para eles é o Ibov, então para eles caminhar bem próximo do Ibov, que está subindo, eles têm também que comprar as ações que integram esse índice. Então por isso que os fundos começam a comprar empresas que fazem parte do índice, ok? Outra coisa que a gente pode observar, vamos dar uma olhada aqui no número, eu separei tanto os resultados de terceiro trimestre quanto a apresentação, tem bastante coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês, então acompanhe aí o vídeo até o final. Muito bem. Falando um pouco aqui sobre a parte de valuation, ela está um pouco descontada, né? 0,93. Comprando TRPL4 hoje, você vai pagar 93% dela. O PL também está bem moderado, tá? Dividend yield ainda não andou muito. Já vou explicar o porquê. Envolve investimento de médio e longo prazo, seus CAPEX, ok? Então está na ordem aqui de 4,18%, o que não é muita coisa. Parte de dívida, tanto líquida por patrimônio quanto pelo EBITDA, está controlada, ok? Apesar dela ter feito bastante investimento, ela não se alavancou muito em dívida. Isso é importante para a empresa, mostra a saúde e maturidade dela. E uma coisa que, pelo menos para mim, me chama muita atenção, por isso que, para mim, TRPL4 é uma das melhores empresas na Bolsa, né? Isso é a minha opinião, tá, pessoal? Convido vocês a colocarem aí no campo do chat, comentar o que acham, mas para mim ela se enquadra aí na parte de energia igual a Klabin, Cosan, entre outras grandes empresas na parte de saúde financeira. Por exemplo, quando a gente olha aqui, veja o que ela faz com a margem bruta dela de 59%. Ela transforma em margem líquida de 41%. Veja que aqui você não tem muita perda de margem saindo de bruto para líquida. A gente vê muitas empresas que lucram até 70, 80, mas quando vem na líquida cai para 10, 5, 3, ok? Isso faz com que o ROI e o ROIC seja de dois dígitos, bem como crescimento de receitas e crescimentos de lucros, né? Então, realmente, TRPL4, né, ISA-CETEP, é realmente uma empresa com excelente saúde financeira, né? Aqui um pouco dos dividendos. Aqui a gente percebe que em 2023, pelo menos, não tem nenhum anúncio. Eu andei acompanhando de perto. Se você sabe alguma coisa aí, coloca também no campo de chat. Somente falando sobre a suspensão de ofertas públicas de ações, aqui eu acho que era um pouco da questão da Eletrobras, potenciais ofertas, os resultados, outras coisas também sobre ofertas de debêntures, como que vai ser a emissão, né? Pegar dinheiro no mercado, mas nada sobre anúncio de dividendos aqui para ano de 2023. Acho que vai passar em branco aqui. Lembrando que ela é uma empresa que sempre pagou bons dividendos com uma boa margem, né? Então, por exemplo, aqui mantendo um payout de 50% a 60%. Em 2022 recuou um pouquinho e aqui em 2023 zero, tá? Então, ela não tirou praticamente nada de 2023 dos seus lucros para remunerar os acionistas. Uma coisa vale a pena mencionar aqui, né? Até a família Barsi sempre comenta. TRPL4, TRPL4, ela paga os seus dividendos, ela paga aqui os seus DYs,
de investimento que eles fizeram há 30 anos atrás, 30, 20 anos atrás. Então, o que eles fizeram? Eles estão fazendo esses investimentos agora. Inclusive, alguns leilões, algumas concessões venceram, outras que elas não acharam oportunidade nem participou. Para quê? Para que isso daqui, esta lacuna, seja só um evento esporádico e volte a ter mais e mais dividendos. Né? Então ela está se reinvestindo para poder garantir a perpetuidade dos dividendos. Então só foi uma coisa aqui, pelo interpretar, ocasional, tá? Não é uma regra. Okay? Outra coisa que a gente pode comentar, eu andei comparando ela com algumas outras empresas, ó, por exemplo, vamos pegar aqui a Copel, e eu vou pegar uma meio desconhecida aqui. Vamos pegar a Celesc, né? CLCS. Vamos pegar a 3 mesmo, tá? Não, vamos pegar a 4, que tem mais liquidez. Vamos dar uma olhada aqui em alguns comparativos. A gente tem falado sobre a Celesc, que ela vem apresentando bons números e tem um dos maiores investidores da Bolsa, né, que investe, que é o Lírio Parisotto. Essa empresa aqui chama muita atenção e eu já fiz vários vídeos, até um dos primeiros vídeos do canal eu fiz a respeito de Celesc e recentemente num post que eu fiz aqui no YouTube, Celesc ganhou de ações elétricas aí que o pessoal está de olho, né, aquelas fora do radar. Celesc tem um dividend yield maior, um PL menor, enfim, mas vamos nos atentar aqui à ISA, né? Olha só, o dividendo, como a gente mencionou, está perdendo, mas ainda ganha da Copel. O PL está bem descontado, não tanto quanto Celesc, mas está descontado. Outra coisa que a gente pode observar aqui, olha, veja a questão das margens aqui, ó. Margem bruta, né? Enquanto que a Celesc tem 15, TRPL tem 59 contra 21 da Copel. Margem líquida é 41, pessoal. Olha aqui, ó, não tem nem como comparar. Enquanto que a Celesc é 5 e a Copel é 9, TRPL 4 é 41. Veja só. Olha a questão aqui do retorno, né? Olha. Ela perde um pouco, 13 contra a Celesc 17 e contra a Copel 8, mas ela tem um bom aproveitamento. E no crescimento de receitas, 2 dígitos, perde aqui na questão do lucro para a Celesc e está perdendo aqui também para a Copel na questão de lucro, mas ela está aí no páreo, né? E quando a gente coloca aqui sobre a perspectiva de rentabilidade, incluindo os dividendos, vamos colocar assim no médio prazo, né? 5 anos, incluindo os dividendos, igualar série histórica. Veja aqui quem fica em primeiro, olha lá. Quem está ganhando aqui seria a Copel, está dando um retorno de 420%, né? Aqui, ó. TRPL 4, 167, está aqui em segundo lugar, e a Celesc está em terceiro lugar. Vamos colocar aqui em 10 anos, ó. Olha só o que acontece. Quem que ganha? Em amarelinho aqui, a TRPL 4, né? Então, meio empatado aqui com a Copel. Na verdade, essas de energia que pagam bons dividendos estão sempre bem, né? Veja que a TRPL4 junto com o Copel está muito bem na foto, né? Quase 1000% em 10 anos. Pessoal, a importância do longo prazo, ok? Tomem cuidado de analisar a curto prazo. Na verdade, nós estamos aqui para o longo prazo. Quer saber uma outra coisa que me chama a atenção? Quando eu coloco aqui TRPL4 no Google, não aparecem muitos noticiários, muitas notícias, casas de recomendação falando compra, vende, mantém, nada. E isso é bom para nós, porque passa uma noção de perenidade, né? Não tem tanta volatilidade no papel. Até mesmo aqui na apresentação, eu queria trazer para vocês algumas coisas que eu achei bem interessante, né? Então, por exemplo, na apresentação dos resultados, ela colocou alguns destaques que merecem a nossa consideração. Veja, destaque financeiro aqui do terceiro trimestre de 23, tá? O lucro subiu 22%, atingindo quase meio bilhão, ok? Dívida líquida controlada. EBITDA subiu 17%. E olha aqui, tá vendo o investimento em CAPEX? Ou seja, investir em novas concessões, instalações, tecnologia, eficiência e tudo mais, olha lá, foi de quase meio bilhão, um aumento de 12%, ok? Certo? Um custo de pessoal, serviços e outras despesas também relativamente baixo, que não contribui muito aqui. E alguns destaques aqui descritos. Dá uma olhada aqui, olha. Ela ganhou, se sagrou vencedora do lote 1 do leilão de transmissão, aqui em janeiro de 23, que pega aqui a região do um pouquinho do sudeste, vai mais aqui para norte e nordeste, e também aqui no sudeste, né, passando por Rio de Janeiro e Belo Horizonte, perdão, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Então fala aqui sobre o que ela ganhou, a receita anual permitida de 284 milhões, o que é uma boa receita para o projeto da empresa.
Projeto de Itatiaia e Água Vermelha também, que está somando aqui mais para o valor da empresa, enfim. Então, esse é o primeiro destaque, ganham essas concessões, lote 197. Também outra coisa, operação comercial do projeto no Triângulo Mineiro. Então, aqui novas instalações, já praticamente 100% concluídas, 100% CTEP, que vem adicionando mais e mais linhas de transmissão, né? E aumentando aí bastante a lucratividade da empresa. Algumas coisas importantes, conforme a gente já mencionou. Dá uma olhada aqui no lucro, né? Terceiro trimestre de 22 para 23. Veja que praticamente não andou muito, tá vendo? Comparativamente, tá? Ela ganhou nos 9 primeiros meses. Então aqui a perspectiva anual é de melhora, tá vendo? Nos 9 primeiros meses de 2022, 1,7 e em 23, 1,8. Melhorou, né? Outra coisa também que chama a nossa atenção, que eu até separei aqui no relatório, foi o seguinte, ó. Tá vendo esse índice aqui, olha, desempenho operacional? O que que acontece? Quando uma empresa ela transmite energia, né? Então, você tem lá a geradora, né? E aqui você tem as torrezinhas aqui, né? Que transmite a energia. Então, você tem a geradora e aqui você tem a transmissora até as distribuidoras que depois vai para casa das pessoas, né? Que depois vai para casa das pessoas. Então, o que acontece? Ela não pode fazer com que essas transmissões elas fiquem inoperantes. E tem um índice que mede isso, porque se ela não transmite, ela não ganha, ok? Certo? Então, o que acontece? Está vendo esse índice aqui que chama ENS, né? Que seria basicamente aqui um índice de não serviço, ou energia não entregue, coisas do tipo, né? A referência dela em relação à própria o sistema nacional, o sistema integrado nacional, né, que seria o benchmark dele, veja que ela é 57% mais efetiva do que o sistema integrado nacional. Ou seja, se você somar todas as transmissoras de energia, o índice dela de não serviço, tá? O índice de não serviço é 60% menor. Tá? Então, a disponibilidade da rede dela é muito maior do que a média nacional. O que, que isso mostra para nós? Que a empresa é excelente na questão operacional. Ela não somente entrega lucro para os seus acionistas, mas a empresa em si, operacionalmente, ela é 100%. Ok? Isso é muito interessante. É esses pontos que eu convido vocês a estudarem, né, quando você vai investir numa empresa. Ela é uma empresa eficiente? Como que ela se comporta no mercado? Ela tem um selo de qualidade? Ela é melhor do que as médias das empresas do seu setor? É isso que você deve estudar. Se você acha que vale o like até aqui, por favor, dê o joinha, se inscreve no canal que você vai ter mais conteúdos como esse, tá? Muito bem. O que mais a gente pode colocar aqui? Ó? Linha de transmissão. As suas linhas de transmissão e disponibilidade do ativo também é maior do que o próprio agência nacional, tá vendo? Então, enquanto você tem aqui, por exemplo, em 2022, 99,12, ela tem 99,55. 99,12, ela tem 99,14. Então, a disponibilidade dela é maior em linha de transmissão. E em transformadores também, 99,14 e 99,23. Tá vendo? Sempre acima aqui, ok? Então, significa também que a parte de transformadores e linha de transmissão, que fazem parte do conjunto, né, de transmissão, você tem que ter lá as torres, né? Então você tem as torres com os fios, você também tem que ter ali os transformadores, que também vai mandar, né? Você tem que recuperar essa energia que está vindo de um longo caminho. Então, até os transformadores dela também têm alto índice de eficiência, maior do que o mercado, né? Do que as outras empresas. Isso faz com que você tenha uma receita muito perene, né? Tanto receitas quanto lucro, né? Aqueles que investem em TRPL, né? ISA CETEP, eles sempre têm muita previsibilidade de receita, porque são contratos longos, que sofrem poucas oscilações, as taxas já são todas negociadas, os serviços também, e basicamente a operação é extremamente estável. Então, é realmente um investimento aí, um tipo de empresa, né, que tem pouquíssimos riscos. Você pode até olhar lá, ver alguns vídeos que o Barsi fala, né, sobre o filé mignon da elétrica, que seria a parte de transmissão, ok? Alguns outros dados interessantes, veja como ela cresceu nos últimos 10 anos de mercado, né, da CETEP. Veja que em 2013, né, a parte integrada aqui, olha, a receita ela era 9%, né, o market share, hoje já é 12%, ou seja, o quanto que ela tem de mercado, de fatia de mercado. Vencimento médio de concessões era junho de 41, hoje já é outubro de 45, então tem concessões de 52 meses, mais, né, 52 meses a mais. Significa que
Por quê? Porque são projetos de longuíssimo prazo. Você não pode instalar uma rede de transmissão e depois perder essa concessão e ter que comprar novas. Então você tem que ter projetos longos que compensem o investimento. E aqui ela tem grandes períodos, né, de concessão aqui. Concessão tinha 15, hoje tem 35. Veja só aqui, tá, pessoal? Aumento de receita, margens e lucro, né? Quando uma empresa tem 15 a 10 anos atrás e hoje tem 35, e você sabe que ela consegue fazer isso daqui, ó, dá só uma olhada. Ó, números, tá, pessoal? Se ela está aumentando a quantidade de concessões e ela tem uma margem bruta assim e transforma numa líquida assim, né, de 59 para 41, o que isso significa? Significa que quanto mais você escalar essa empresa, né? Então aqui ela tinha 15 concessões, agora aqui tem 35. Quanto mais você escalar mantendo estas margens, mais receita e mais lucro. O que volta para os acionistas? Proventos, ok? Certo? Muito bem, vamos continuar aqui. O que mais a gente estava mostrando? Subestações próprias, antes tinha 107, hoje tem 137. Capacidade de transformação, hoje ela tinha 46 mil, hoje tem 85 mil. Esse MVA, eu andei pesquisando, é uma sigla, quer ver? Meio relacionada à tributação. Quando você tem dúvida, é só você pegar aqui, substituir. Basicamente é a margem de valor agregado. Então, hoje ela consegue agregar muito mais valor ao seu portfólio do que há 10 anos atrás, ok? E linha de transmissão, antes tinha 14 mil quilômetros, hoje tem 23 mil quilômetros, aumento de 100% aí, tá? Outros pontos aqui, ela fala como que ela está olhando para o futuro, algumas estratégias, como que era o cenário antigamente de energia, né? Então você tinha ali geração, transmissão, distribuição e consumidores, hoje isso mudou. Você tem interconexões, várias formas de gerar energia, você tem fluxos de informação, transmissão e distribuição ainda continua, onde ela é o forte, e você tem aqui os agregadores, até mesmo as casas produzindo suas próprias energias, né? Muito bem. Então ela mostra aqui que ela está atenta a esse cenário e como que ela vê esse novo cenário, como que ela se posiciona. Veja que o que não muda realmente, né? O que está verdinho aqui é o que mudou, mas o que não muda é a transmissão, que é onde ela atua, né? Tem como você mudar a transmissão? Tem como você mandar energia para o Wi-Fi? Não tem, né? Então, enquanto você precisar de cabo, a ISA CETEP está lá, tá bom? O que mais a gente pode mencionar? Passando aqui pelos resultados, suas margens operacionais estão sempre robustas. Então, se eu for explicar para vocês aqui, deixa eu só terminar aqui, olha, entrada em operação de projetos, o Greenfield, impacto positivo nos ajustes inflacionários, né? Então, sofrendo aqui, lembrando que é sempre indexado ao IPCA, então sempre atento, né? Se o IPCA sobe, né? Você tem um certo problema aqui com a questão das cotações, ou se o IPCA desce, você tem um beneficiamento, ok? Outra coisa, reposição integral no recebimento, tal. Aqui mais dados mesmos consolidados de receita. Uma coisa que eu ia mencionar para vocês, ó, quer ver? Resultados financeiros, ó, crescimentos de receitas em 24 milhões, aumento de 56,8% no terceiro trimestre, por maior volume de aplicações financeiras provenientes de recursos de caixa. Então, pessoal, veja só, olha só. A ISA CETEP, hoje, ela está fazendo seus CAPEX, seus investimentos de médio e longo prazo, para que daqui a alguns anos ela possa garantir a perpetuidade da distribuição de dividendos e que você possa colher frutos plantados hoje, lá no futuro. Tá? Empresa do futuro aqui. Olha o que eu mencionei do IPCA, o crescimento da despesa com juros de encargo financeiro, que apresenta uma alta de 24 milhões no terceiro trimestre, devido ao aumento da posição de dívida bruta, vídeo sessões de endividamento, tal, aqui, ó. A evolução da inflação medido pelo PCA, indexador de 59% da dívida da companhia, né, ou seja, a dívida da companhia é indexado pelo IPCA, foi de 0,3, tá vendo? Uma queda em relação ao terceiro trimestre de 22. Destaque-se aqui para fim contábil, que o terceiro trimestre considera a inflação dos últimos 12 meses de julho até agosto. Dessa forma, a variação monetária da dívida passou de uma receita de 9 milhões no terceiro trimestre de 22 para 14 milhões. Ponto de atenção, é o IPCA que comanda aqui a questão da dívida indexada ao IPCA. Acompanhe o IPCA. É só você digitar aí no Google, né? Ó, IPCA acumulado. Então, quando você olha aqui, vai aparecer para você uma tabelinha, o acumular nos últimos 12 meses e a evolução dele. A dívida sempre relacionada aí ao IPCA, tá bom? Dessas empresas como um todo.
certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, segue a gente aí no canal e comenta. Nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.